Então, para a nossa reflexão hoje, nós vamos ler Mateus 6, do 25 ao 34. Estamos chegando ao final, do Sermão do Monte. Na semana que vem nós entramos no capítulo 7, logo a gente vai encerrar então as nossas reflexões nessa série. E hoje a gente vai ver sobre aprender a viver sem inquietações. Então, Mateus 6, do 25 ao 34, eu vou ler na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar a leitura, diz a palavra do Senhor. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Palavras do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Pai, que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê direção, discernimento, que a Tua palavra, Senhor, caia no nosso coração e que o nosso coração seja terra fértil, e que ela cresça e multiplique a 100 por 1. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, já deu para perceber que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre ansiedade, inquietação, vamos pensar assim. E eu queria pensar com você, que ansiedade não é de todo ruim, tá? Primeiro, para a gente entender. É uma emoção normal. Quem assistiu aí Divertidamente 2, sabe só que às vezes ela foge do controle. Esse é o detalhe, como todas as outras emoções também. Então, o que é importante a gente pensar? A ansiedade em si, ela é uma reação natural do corpo ao estresse, seja ele psicológico ou físico, ou uma ameaça. Então, todos nós podemos ficar ansiosos de alguma forma, podemos ficar inquietos. É aqui que eu vou usar essa ideia de inquietação e ansiedade aqui como sinônimos para a gente poder refletir melhor. Vamos definir isso. Em oposição a tudo que Jesus diz aqui, que ele fala, não se preocupem. A gente sabe que ansiedade, o que é? Se preocupar demais. E Jesus faz um convite contrário. Não se preocupem, não fiquem inquietos por causa dessas coisas. E aí eu queria pensar com você então, que talvez seja um alerta pra gente. Que existe uma diferença aqui da ansiedade boa, da inquietação boa e da ruim, porque se ela é um sentimento que ela é normal até um certo momento, por quê? Porque existe a diferença de eu ser uma pessoa precavida, cuidadosa, e outra eu ser excessivamente. Vamos pensar, a gente se preocupa com muita coisa, em trancar a porta de casa, do carro, em administrar bem o nosso dinheiro, a ter sabedoria, a dirigir na rua, na estrada. Num dia chuvoso você vai ter mais atenção que um dia normal. Isso não é o mesmo que ficar inquieto, que ficar ansioso. A preocupação ela é necessária. O que Jesus está falando aqui é aquela ideia do que passa disso.
Ou seja, é importante eu pensar que eu preciso me preocupar com a comida, com a bebida, com o que eu vou vestir de uma forma saudável. Outra coisa é eu ficar extremamente ansioso e preocupado por causa dessas coisas. É importante a gente pensar nisso, porque a ideia aqui o que é? Que na verdade eu pensar só nisso, e isso vai gerar em mim inquietação, isso vai me levar a uma ansiedade, a uma coisa assim que vai perder o controle. Então, o que Jesus está trabalhando aqui nesse texto é muito importante a gente pensar, porque a gente deve se preocupar com as coisas que valem a pena se preocupar. Então, eu preciso usar o cinto de segurança, eu preciso lavar a mão corretamente, eu preciso usar filtro solar, eu preciso olhar para os dois lados da rua para atravessar. Essa é uma preocupação justa e necessária. Mas não é isso que Jesus está se referindo aqui no Sermão do Monte. Não é a ideia de eu ter comida no prato e uma roupa para vestir. O que Jesus está trabalhando aqui, na verdade, é a pessoa passar desse limite e só se preocupar com essas coisas. E aqui a gente acaba se rendendo a uma falsa narrativa de que eu ficar extremamente preocupado com essas coisas, inquieto, ansioso com essas coisas, isso vai me proteger de sofrer. Infelizmente, a gente vive a ilusão então de que essa inquietação vai nos proteger de sofrer. E de que se a gente pensar em tudo muitas e muitas vezes e a gente estiver no controle de tudo, a gente não vai sofrer. Só que a gente sabe que no final das contas isso não é verdade. Porque eu pensar em todas essas coisas muitas vezes, várias vezes, na verdade vai atrapalhar o quê? O meu relacionamento com Deus em primeiro momento. Porque eu não vou ter tempo para pensar em Deus, eu só vou pensar nessas coisas. Eu vou pensar o quê? No desconforto físico. Eu vou estar com fome, eu não vou estar vestido bem para uma ocasião certa, então eu tenho que correr atrás dessas coisas. E eu vou ficar pensando apenas nessas coisas. Então, embora a gente afirma que precisa se preocupar menos, na verdade a gente não consegue pensar em outra coisa. Então a gente se depara com Jesus dizendo: portanto eu lhe digo, não se preocupem com a própria vida. Parece que o Senhor está pedindo para a gente abrir mão da única coisa que a gente tem a sensação de controle, a nossa vida. É meio louco isso, mas é exatamente isso que ele está fazendo. A narrativa de Jesus qual é? Coisas com que você não precisa se inquietar, coisas que você não precisa se preocupar e nem viver ansioso. A gente falou sobre a avareza semana passada, a gente falou sobre Jesus transbordar o tema da aquietação por meio daquelas duas ilustrações que a gente viu. E Jesus disse então agora que a gente não deve se preocupar com o que comer, com o que vestir, que são coisas naturalmente que nos levam a preocupações. Eu creio que Jesus ele usa esses dois exemplos porque é uma coisa assim, necessidades básicas de todo ser humano, por isso que ele usa. E muitas pessoas interpretam esse ensino de Jesus como se ele estivesse dizendo assim: olha, vocês não precisam se preocupar em conseguir comida e bebida, vocês só precisam ter fé. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Não é isso, né? Então vocês precisam ter fé que Jesus vai prover, não é isso. A gente pode deduzir de que a nossa fé apenas em Deus fará com que então a comida caia na nossa mesa e o nosso armário fique cheio de roupa. Não tem sentido, porque o fato é que muitos homens, muitas mulheres cristãos, inclusive, ainda morrem de fome no mundo inteiro, ainda não tem o que vestir. Então eles não têm fé? Não é isso. Jesus não está dizendo que as pessoas não precisam, a gente não precisa se preocupar com isso, porque existem pessoas famintas, pobres, e eram esses tipos de pessoas que estavam ouvindo Jesus falar sobre essas coisas, né? Gente que não tinha o que comer no outro dia e que só tinha aquela roupa do corpo para vestir. Ele não está falando sobre isso, né? Que essas pessoas não tinham fé e por isso elas não tinham que se preocupar. Não é isso. Mas afinal, então, o que Jesus está dizendo, Gisele? Agora está ficando confuso esse negócio. Jesus ele usa o exemplo das aves
para mostrar que, embora elas não semeiam, não colham, nem armazenem alimentos em celeiros, elas são alimentadas por Deus. E o ponto principal aqui não é a comida, é a primeira frase de Jesus: não se preocupem. O mesmo ensinamento ele usa aqui para flor, né? Na Bíblia hebraica, flor, erva, quando mencionada, mostram quão passageira e frágil é a vida humana. Você pode ver lá em Isaías 40, por exemplo, e outros salmos. Ou seja, quando Jesus menciona aqui as flores, ele quer demonstrar que Deus cuida com tanto zelo de um lírio pequenininho que vai morrer no outro dia, e como ele não faria isso àqueles que são criados na sua imagem e semelhança. Então, a gente pode pensar que Jesus está dizendo aqui que a gente deve confiar que Deus vai prover as nossas necessidades, mas não que a gente deve ficar de braço cruzado, e não que a gente deve ficar esperando, porque eu queria pensar com você, as aves do céu não são preguiçosas. Se você tiver a oportunidade de ver aqueles programas lá de passarinho, você vê que os bichinhos trabalham. E leva, e traz, e faz lá um ninho e tal. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui não é que as aves do céu não trabalham. Ao contrário, elas trabalham bastante. E que Deus provê o suprimento para aquelas aves. Ou seja, elas fazem tudo isso. Elas buscam ativamente a sua subsistência. Deus está cuidando delas. Mas elas também não têm que ficar preocupadas se vai achar o galinho para fazer o seu ninho. Elas simplesmente vão lá atrás e vão caçando e vão montando o seu ninho. Então a tese de Jesus aqui ela é bem clara. Você vale mais que uma ave. E se Deus prover as necessidades delas, por menos e mais insignificantes que sejam, quanto mais por você. Para isso, a gente precisa trabalhar também, né? E aí, a ideia aqui é essa: assim como essas aves estão lá trabalhando, nós também. Deixar a inquietação de lado e confiar. A gente está trabalhando, Deus vai suprir a nossa necessidade. Então, essa inquietação, que a gente vai chamar aqui também de ansiedade excessiva, aquela que perde o controle, né? Nos mantém centrado em recursos limitados. E aí a confiança passa a manter nossa atenção nos recursos de Deus. Eu estou trabalhando, eu estou fazendo a minha parte. Deus vai prover. Basicamente é isso. Porque essa ansiedade descabida, esse esforço descabido, pensando só no que eu tenho que correr atrás, o que eu tenho que correr atrás, não me ajuda em nada. Já diria Rubem Alves, a ansiedade é sofrer fora da hora por um golpe que por enquanto só existe no futuro que a gente imagina. Ou seja, eu vou passar a sofrer por algo que não existe no futuro que eu estou imaginando. O que eu tenho que fazer é como essas aves, vai trabalhando. O que Jesus diz? Não se preocupem. E aí, é interessante isso, porque quando eu estou vivendo dentro dos valores do reino, dentro da narrativa do reino de Deus, eu começo a entender que enquanto eu estou fazendo o meu, Deus está fazendo dele. E que eu basta a mim ter fé e confiar nele. Que o fruto do meu trabalho, no tempo oportuno, vai vir. Eu vou ter o básico, né? A roupa, a comida, sim. E o que eu preciso mais além disso? Deus vai suprir. Ele conhece e sabe das nossas necessidades, e nesse sentido, o que Jesus diz: não se preocupe. Continue trabalhando, continue fazendo, continue dando o seu melhor, como a gente aprendeu hoje, né? A trabalhar com alegria, gratos no Senhor, porque senão a gente vai ficar sofrendo nesse ciclo de ansiedade, de inquietação ruim, por nada, e a gente perde o foco. Porque o convite aqui de Jesus é o quê? Buscar primeiro o reino de Deus. Então, quando ele fala aí no 33, que a gente tem visto até aqui, que é a chave de todo o sermão. Todo o sermão do monte, a chave, vamos pensar assim, hermenêutica de interpretação é essa: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Tudo vai vir.
Então, se a gente entender e souber aplicar esse versículo, cada ensino isolado, seja o que precede ou o que sucede, vai fazer sentido para a gente de forma natural. Então, primeiro buscar o reino de Deus, que a gente reflete até aqui, é para curar todos os erros humanos. Quando eu coloco Deus em primeiro lugar, a exclusão, a ira, a lascívia, a mentira, a vanglória, o orgulho, a avareza, o julgamento, tudo aquilo que Jesus vem falando até aqui, já não dirigem a minha vida, porque dentro do reino a narrativa é outra. E talvez a pergunta seja, mas afinal, o que é então buscar primeiro o reino de Deus? Talvez significa tornar a realidade, os princípios do reino de Deus, a nossa primeira e principal ocupação. Por que eu faço o que eu faço? O que eu estou buscando com isso? Por que eu estou preocupado? E nesse sentido não significa que eu não deva trabalhar, que eu não deva fazer, que eu não deva continuar fazendo. Não significa que a gente não deve também não se preocupar com coisa alguma. Então vamos deixar a Deus dará, né? Não, a ideia é o que é? Eu ser um administrador fiel, eu ser um mordomo, um bom mordomo daquilo que tudo Deus colocou na minha mão. E aí, nesse sentido, eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa que a gente tem que olhar primeiro e continuamente para Deus. E tudo mais vai acontecer. E isso é também na minha vida diária, no cotidiano, no pão, no buscar a comida e a bebida. É no simples, é no básico. Muitas coisas boas podem competir com a gente olhar a Deus em primeiro lugar. Tem muita coisa boa que vai querer ocupar o lugar de Deus. Quando a gente pensa na justiça. Por exemplo, a gente não tem que cuidar do pobre? Tem, é obrigação nossa. Mas em primeiro lugar a gente tem que o quê? Buscar o reino de Deus. A gente não tem que orar? Tem, mas em primeiro lugar tem que buscar o reino. A gente não tem que lutar contra a injustiça? Também, mas em primeiro lugar o reino. A gente não deve andar no Espírito? Sim, mas em primeiro lugar buscar o reino. A gente tem que testemunhar? Sim, mas em primeiro lugar buscar o reino. E às vezes a gente foca a nossa atenção numa causa, numa observância, no mandamento, mas não no próprio Deus. Então, quando eu busco em primeiro lugar o reino, eu busco em primeiro lugar o rei desse reino. Ele é a minha referência. É Ele quem me dá a direção. Tudo que nós temos visto aqui, né? Esse aprendendo é aquela ideia. Eu estou vendo a justiça desse rei. E ele diz para mim que ele vai suprir todas as minhas necessidades. E para descansar nele, e descansando nele, tudo mais nos será acrescentado. Não quer dizer que eu vou deixar de trabalhar e de fazer. Não quer dizer que eventualmente eu não vá me preocupar nessas coisas. Mas quer dizer que eu confio tanto nele, que inclusive essas coisas que possam estar tirando a minha paz no primeiro momento, eu vou depositar diante dele. Então, enquanto a gente está ocupado com Deus no seu reino, as coisas que a gente vai fazendo naturalmente, elas vão acontecendo e a gente começa a entender e a perceber que esse rei é justo, que ele é bom. Que às vezes as coisas que me acontecem não são boas, mas que ele continua sendo bom, como a gente cantou. É que, no final das contas, quem nós somos, que são pessoas em que esse Cristo habita e onde nós vivemos, que é essa perspectiva do reino, é o que define a nossa vida. Todas as vezes que eu busco em primeiro lugar o reino, a presença de Deus. Então, para a gente pensar um pouquinho, né, que essa inquietação ansiosa, que essa ansiedade que a gente tem, que o mundo diz que a gente precisa ter e que o mundo gera em nós através de várias narrativas que a gente vê por aí, e aí você começa a ver que isso impede a gente de se encontrar com Deus, de buscar esse reino. Da mesma forma como a gente viu que servir a Mamon nos impede de servir a Deus, a gente vê que Deus está trabalhando conosco e o ritmo do reino é um dia de cada vez. Basta a cada dia o seu mal. Ele olha para nós e diz: eu estou contigo para suportar esse dia, mesmo que ele seja um dia mau. Então,
A gente ficar inquieto e se preocupando, não vai levar a nada, porque a inquietação é inútil. Ela só vai tirar a nossa paz e não vai deixar a gente ver quem Deus é. Então, o convite para nós é o quê? É deixar a ansiedade de lado e olhar para o próprio Deus. E se alegrar nele, e tudo mais vai ser acrescentado. Então, essa ideia da preocupação é aquela ideia do excesso. Porque se eu ficar pensando só na bebida, na comida, no que eu estou vestindo, isso acaba. Mas esse rei desse reino não. A sua presença precisa ser suficiente para nós, mesmo que eu não consiga naquele dia um prato de comida ou uma roupa nova. Olhando para a nossa realidade, né? Então, tem uma frase que eu queria colocar aqui do Henry Nouwen. Ele fala: não podemos mudar seja o que for pelo fato de nos preocuparmos com a situação. O remédio é treinarmos o nosso coração e mente no sentido de que para não perdermos tanto tempo e energia com a ansiedade. A maioria das nossas preocupações, das nossas inquietações, são maus hábitos de quando a gente vivia longe do reino. A maioria das nossas preocupações e inquietações é falta de fé. É falta de confiar que Deus sabe o que é melhor para nós. Porque a gente se preocupa, porque a gente quer as coisas do nosso jeito. Porque a gente, na verdade, quer viver controlando as coisas ao nosso redor e não confiar a Deus o controle da nossa vida. Muitas das nossas inquietações hoje são coisas que a gente está sofrendo, que a gente está imaginando que vai acontecer, mas que não aconteceu e não vai acontecer. E a gente sofre por aquilo que a gente não precisava estar sofrendo. Olha que coisa maluca, né? O mundo que a gente vive faz isso muito bem, né? Se você abrir o canal de notícias, você vai ficar louco, porque você só tem notícia ruim. E aí você fala: eu tenho que me proteger, eu tenho que garantir o meu. E aí bate a ansiedade, bate a inquietação. O que a gente faz nessa hora? Como eu não vou me preocupar com tudo que está acontecendo? Como não? E aí o convite para a gente poder descansar e poder não se preocupar, para que isso não tome o lugar de Deus na nossa vida, não tome o lugar do reino na nossa vida, é a oração. Quando as coisas ficarem difíceis, quando as coisas ficarem complicadas, orar. Parece uma coisa simples, besta, mas a oração nos livra da ansiedade porque nos ensina a confiar. É o que Richard Foster fala. E basicamente é isso. Não se preocupe. Apresente para o Senhor as questões que estão tirando a sua paz, que estão te deixando inquieto. Ele não cuida da erva do campo que morre, não vai cuidar de você, que é a imagem e semelhança dele. Ele não cuida da erva do campo que vai morrer, não vai cuidar de você, do qual ele enviou Jesus para salvar na cruz, a preço de sangue e garantir que você tenha a vida eterna. Então, o convite para nós é aprender a confiar, a viver sem essas inquietações, porque nem a vida, nem a morte, nem nada pode nos separar do amor de Cristo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Foi o texto que a gente leu, inclusive, na escola dominical de Romanos 8, né? Que quando a ansiedade bater, quando as coisas ficarem difíceis, a gente aprenda a confiar. E a gente faz isso em oração. E às vezes a gente vai apresentar orações para Deus doloridas. Às vezes a gente vai apresentar a nossa raiva para o Senhor, mas que seja para o Senhor. Às vezes a gente vai apresentar a nossa frustração, que seja para o Senhor. E às vezes a gente vai apresentar para o Senhor o nosso choro, que a gente não vai conseguir falar. Mas Ele vai operar no coração e Ele vai fazer aquilo que precisa ser feito. Então, que a gente continue trabalhando. É aquilo que a gente falou na escola bíblica da disciplina. Nem se a gente vai fazer tudo que a gente gosta o tempo todo, mas que a gente fique firme no caminho. Quando as coisas ficarem muito mais complicadas, que a gente olhe para a nossa vida e lembre das palavras de Jesus: basta
apresente para o Senhor, nesse dia, o que tem te feito mal, o que tem gerado ansiedade, inquietação, o que tem feito isso sair do controle. Como eu falei no início, a ansiedade não é de todo ruim. Ela é útil, ela serve para a gente como alerta também. O que será que está errado? Faça essa análise na presença do Senhor. Busque primeiro ao reino dos céus. Então, o que é? Senhor, eu estou ansiosa, não sei porquê. Me dá direção, me dá sabedoria. Às vezes a gente não faz esse exercício simples de oração na nossa vida. Eu estou com raiva, eu estou frustrado, eu estou isso, eu estou aquilo, eu não sei o que fazer nem como fazer. Ore. Então, o convite de Jesus, né? Portanto, não se preocupem com as suas próprias vidas. Se a nossa vida está nas mãos do Senhor, e se não adianta eu pensar 1 minuto a mais, porque isso não vai dar 1 minuto a mais lá no final, que é basicamente isso que Jesus diz, né? A gente pode confiar todo o resto. O que comer, o que beber, os nossos corpos, o que vestir, o nosso futuro, a nossa carreira. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê a direção para viver sem essas pequenas inquietações, mas que nos tiram do eixo. Que a gente possa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. O Senhor desse reino que é justo, santo e fiel. Amém?